Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma questão de Enem, para a gente fazer a leitura e resolver a pergunta. Eu tô aqui com uma questão de Enem do ano de 2017, como vocês podem ver aqui. Essa questão ela fala sobre um vírus, né? O vírus da papiloma, que é o famoso HPV. E o texto ele fala que o HPV ele também é um problema para homens. Então, vamos começar? Vamos lá? Então, sente aí, pegue papel e caneta para fazer anotações pessoais e vamos começar. Para algunos hombres, el virus de papiloma humano, HPV, es algo muy lejano. Então, para alguns homens no geral que está sendo mencionado, o vírus da papiloma, né? O HPV é algo muito lejano. Esse lejano, ele vem da palavra lejos, muito longe. É algo muito longe, algo muito distante. É esse aqui o contexto. Se olvidan de que ellos también se infectan y de que al contagiarnos nos están regalando un pasaporte mágico para el cáncer cervicouterino. Então, vamos lá. Eles se olvidam, olvidar, ele vem do verbo olvidar, esquecer. Nós já falamos sobre esse verbo anteriormente. Então, eles se esquecem, né, que eles também se infectam e que, ao nos contagiar, estão também nos regalando, vem de regalando, o verbo regalar, ele vem do substantivo regalo, que significa presente. Um passaporte mágico para el cáncer cervicouterino. Então, eles automaticamente estão nos dando um presente, nos presenteando com um passaporte mágico para o câncer né, de útero, seria assim? Segunda causa de muerte entre las mujeres de México. Então, esse tipo de câncer é a segunda causa de morte entre as mulheres no México. Nós sabemos então que é um informativo com uma informação regional. A gente está falando do México, ok? Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos que solo se trata de una infeccioncita. Até mesmo, incluso, me ha tocado escuchar de boca de algunos de ellos, eu pude notar, eu pude escutar da boca de alguns deles que solo se trata de uma infeccioncita. Só se trata de uma infecçãozinha, seria assim. Ok? Então, os homens, na verdade, até aqui, nessa parte do texto, a gente entendeu que eles não se preocupam, então, com a transmissão do HPV. Pois bem, o HPV também é um problema de homens. Então, o HPV ele também é um problema de homens. Não só porque propaga a infecção entre a população feminina. Não somente porque propaga a infecção entre a população feminina. Senão, também porque este vírus produz outros problemas de saúde tanto em homens como mulheres. Também porque esse vírus produz outros problemas de saúde, tanto em homens como mulheres, incluindo verrugas genitais e câncer de boca e garganta, que, se bem não são tão conhecidos ou alarmantes por sua quantidade, que também não são tão conhecidos ou alarmantes, né, ou
tão temidos por sua quantidade, como outros tipos de câncer. Também constituem um risco. Riesgo. Por lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidiu enfrentar-se ao HPV, né? Então, a Academia Americana de Pediatria decidiu se enfrentar, né? Enfrentar ao HPV mediante vacinas, que se põem tanto a mulheres como a homens, que se ponen tanto a mujeres como hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 hasta 15 anos. Então, os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se for administrada antes que os ninhos, antes que os meninos se tornem sexualmente ativos. Nós sabemos que isso é um pouco complicado, né? Falar sobre quando um rapaz ele vai se tornar sexualmente ativo, né? Isso daí varia de cultura para cultura, de país para país. Então, aqui no texto, ele está falando que isso vai depender de quando o menino vai começar a ser sexualmente ativo, né? Que é mais ou menos, né, na faixa aí de 15, 16 anos. E responde melhor em organismo de varones. Essa palavra aqui é bem interessante porque a gente utiliza ela no português, né? O cristianismo utiliza muito ela. Varão, varões. Então, em espanhol a gente utiliza também varones. É mais uma forma informal de dizer os homens, né? Os homens da casa. Entre 9 e 15 anos. Entre 9 e 15 anos. Beleza? Esse aqui foi um texto. Uma questão de Enem 2017. O texto ele não está difícil. Eu não encontrei, sinceramente com vocês, não encontrei vocabulário difícil aqui nessa leitura. Foi super de boa, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as palavras principais desse texto para a gente chegar na questão, na pergunta, beleza? Até então, o que nós entendemos sobre esse texto? Eu entendi que ele é um informativo, né? Como forma de prevenção, ele fala sobre o perigo do HPV, né? Vocês, homens, né? Nós, homens, devemos nos preocupar que o vírus ele também pega na gente, que é um prejuízo para a gente, é um risco, não somente para as mulheres. Eu acredito aí que as mulheres, elas, de repente, podem ser um pouco criticadas, né? Esse vírus só pega nas mulheres no México, digamos assim. Como se trata de um texto de prevenção de uma doença. E a gente tem ali, tá mencionando, né, uma parte regional, México, então tem tudo a ver com um determinado local. De repente, essa doença lá ela é mais frequente em mulheres, então pode haver de repente aquele preconceito de que somente mulher pega, e na verdade o texto está querendo dizer exatamente o contrário, os homens também pegam e eles precisam se prevenir, ok? Então vamos lá, vamos para as palavras principais. Peguei aqui minha caneta vermelha, meu marca-texto. Vamos começar. Para alguns hombres... Opa, veio preto. Só um minutinho. Vermelho. Alguns hombres, el virus de papiloma, vou marcar aqui papiloma também, é algo muito lejano, muito longe, ou seja, passa bem batido. Se olvidam de que eles também se infectam. Ellos também se infectam. E ao contagiar-nos, e a nos contagiar, nos estão regalando um passaporte mágico para o câncer. Um passaporte mágico para o câncer. Eu entendi aqui como principal também importante.
A segunda causa de morte entre as mulheres no México. Segunda causa morte entre mulheres do México. Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos. Solo se trata de una infeccioncita, essa parte que também entendi como importante. Pues bien, o HPV também é um problema de homens. Um problema de homens. Solo porque propaga la infección entre la población femenina, sino también porque este virus produce otros problemas de salud. Outros problemas de saúde. Tanto em homens como mulheres, incluindo verrugas genitais e câncer de boca. Deixa eu ver o que mais. Alarmantes por sua quantidade também. Outros tipos de câncer também constituem um risco. Por lo anterior, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar o HPV mediante a vacinas. Os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se administrada antes que o ninho vuelva sexualmente ativo, se torne sexualmente ativo e responde melhor no organismo de varones. Beleza. Marquei aqui muitos trechos principais, mais importantes do texto, ok? Foi bem tranquilo. Eu achei esse texto muito tranquilo, de verdade. Agora, vamos para a questão. Essa aqui é a questão do texto, né? O texto aborda a temática do HPV ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano. A autora afirma aos leitores que esse vírus é. Então vamos lá. Quais são as partes principais também da pergunta? O texto aborda a temática. A autora afirma que esse vírus é. Então, o texto informa que esse vírus é A. Estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Bem, a gente não mencionou crianças no texto, né? A gente só falou de jovenzinhos entre 9 e 15 anos, né, que começam a ser sexualmente ativos. Então, eu tiro aqui a alternativa A. B. Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Então, a B, ela é bem chamativa, né? Ela realmente corresponde. Só que população jovem mexicana, em nenhum momento o texto estava falando sobre população jovem. Não estava falando sobre jovenzinhos de 20 e 19 anos. Estava falando entre mulheres de todas as idades. Ali não definiu a idade, não classificou elas. Mas eu acho importante a gente permanecer com a B, a gente ficar com a B aí por enquanto, beleza? Ignorando pelos homens por ser restringir a população feminina. Esse vírus é ignorado pelos homens por se restringir a população feminina? Ele não se restringe à população feminina. Não seria nesse sentido. Assim, então, a gente descarta também. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. A D, ela já deixa uma deixa melhor, por quê? O texto ele fala sobre o quê? A importância de que todo mundo deve se preocupar com as consequências do vírus. Então, eu entendi aquele texto ali como informativo. Ei, homens, prestem atenção, vocês também pegam HPV, ok? Tem que se prevenir. Então, eu acredito que a D, ela tem aí um significado melhor. D, classificado como um problema superado
superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não, a E também não tem muito a ver com o texto, não. Foge muito do contexto. Eu aqui fiquei na dúvida entre dois. A B, que a gente está falando aqui sobre população jovem mexicana, e a D. Só que é o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, não definiu a idade, o tipo de pessoas, né? Falou pessoas em geral, então só porque a população jovem, ela tem uma tendência maior a pegar doenças, né, por falta de informação, isso não quer dizer que o texto ele queira dizer isso. Ele disse mulheres em geral. Então, a gente vai ficar com o gabarito letra D, que inclusive é o gabarito também dessa questão, ok? O que nós fizemos aqui? Nós selecionamos todas as questões, fomos por cada uma delas das alternativas, para identificar qual a possibilidade de que cada uma pode nos trazer a resposta. E realmente, a D, ela tem muito mais a ver com o texto. Nós podemos ver isso, por exemplo, quando a gente fala aqui, por exemplo, que os homens eles só acham que se trata de uma infecçãozinha, né? Também é um problema de homens. Então, eu entendo esse texto aqui como uma coisa mais voltada para prevenir doenças, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado aí da resolução da questão, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, beleza?